Nós vamos falar sobre contaminações presentes, seja ela orgânica ou seja ela inorgânica, presente no meu verniz, tá? Então vamos fazer o nosso desenho, tá? É importante agora vocês anotem e façam como eu estou fazendo, meio que copiem, tá? Meu verniz, aqui já deu uma agressivada. Lembra, eu tinha o meu verniz, tinha a minha tinta, meu primer e meu wash primer. Wash primer, primer, tinta e verniz, tá? Aqui eu posso ter uns risquinhos assim, outros assim, outros assim, outros assim e sucessivamente, tá? Beleza. Então, esse é o nosso desenho. Eu vou deixar nas leituras complementares desta aula aqui, vocês façam download. Se quiser, já vão lá, fazem download e vão ver em paralelo, tá? Enquanto eu vou falando, ou imprimem, ou anotem, enfim, tá? Lá vão ter meio que tudo isso que eu estou falando em várias imagens, tá? Mas nós temos aqui nosso verniz, tinta, primer e wash primer. Eu classifico em 3 grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, tá? Então eu coloco grupo 1, grupo 2 e grupo 3 aqui. Então é como se eu pegasse o meu verniz, dividisse em 3 partes, do menos agressivo para o mais agressivo. É muito fácil, o número 3 não tem segredo, são os riscos, já vou até começar por ele, tá? Então o número 3, nós temos os riscos, tá? Podem ser riscos superficiais, médios ou profundos. O que são riscos superficiais? É quando o risco ele tem uma altura pequena no meu verniz. Ele entrou pouco, ele danificou pouco, ele comeu pouco o meu verniz naquela região. São os riscos superficiais. Os riscos intermediários são aqueles riscos que ainda não chegaram na tinta, mas ele já está no nível intermediário. Para eu tirar um risco mediano, eu teria que realizar um processo de corte pesado, tá? Já retirar uma camada considerável. E os riscos profundos, eu falo que são aqueles riscos que já chegaram na tinta, aqueles riscos que se não chegaram estão quase chegando, aqueles riscos que já chegaram no primer. Então são classificados em riscos profundos, tá? Então esse grupo 3 é o grupo mais agressivo, porque é o que vai possivelmente usar o processo de lixa, se der, ou um corte muito pesado, ou você vai ter que fazer um trabalho mais localizado, mais naquele ponto, tá? Alguns riscos saem, outros riscos não, tá? Quando o risco já pegou na tinta primer, não tem o que fazer. É só um trabalho de micropintura ou um fast repair naquela área. Então vai precisar fazer um lixamento, vir com um primerzinho, fazer a tinta, jogar verniz de novo. Não tem o que fazer, nós não podemos solucionar este caso, tá? Se o risco ele está no verniz ainda, tem como a gente trabalhar, tá? Mas vai de vocês. Lembra, quanto menos é mais. Eu, Renato, prefiro, anotem aí, eu prefiro deixar um carro com riscos, mas com verniz perfeito e bom, do que um carro sem risco com verniz aberto, tá? É muito chato quando a gente está polindo, a gente abre o verniz. Acontece no nosso trabalho artesanal. Por mais que a gente tome cuidado, uma hora ou outra vai acontecer. Vai abrir uma quina ou até mesmo um pedacinho de uma região que alguém já lixou, você não conseguiu mapear, ou não tem como mapear o carro inteiro, né? Aí aquele ponto pode ser que abra, é muito chato. Tem que avisar o cliente, fazer um trabalho de repintura, micropintura, vai gastar um dinheirinho para fazer esse trabalho e vai sair do seu lucro, por causa da maior dor de cabeça. Aí o verniz tem que ser feito certo para vir a parte de proteção, e aí você vai vitrificar, e pode, não pode vitrificar, é meio chato, tá? Então, risco profundo, eu costumo deixar no carro, tá? Não é difícil zerar um carro, eu zero, mas tem que valer muito a pena, tem que ser um custo muito bom
para eu conseguir zerar esse carro, tá? Então, nós vamos entender, então, já que a gente entendeu que o número 3 são os riscos superficiais, médios e profundos, nós vamos entender o que está designado no número 1 e no número 2, tá? Vamos lá. Que tipo de problema nós podemos ter no número 1 e no número 2? Vamos lá. Contaminação ferrosa. Tá? Contaminação ferrosa, eu vou colocar aqui como número 2. Tá? É como se um ferrinho entrasse, tá? Um ferrinho entrasse no meu verniz quente, proveniente de escapamento, de uma poluição, proveniente de pastilha de freio, sistema de freio, proveniente de um esmeril. O cara dá um zzz, tá esmerilhando, tá metendo o esmeril lá no portão, sabe, aquelas fagulhas, proveniente de o cara tá fazendo escapamento do carro do lado, ou tá passando perto de Cubatão, uma região que tem muita indústria, pá, não interessa. Algo pegou no seu verniz quente e ele imediatamente ele gruda e ele afunda. O bico afunda, tá? E esse bico afundando, ele começa um processo de oxidação. O oxigênio vai entrando em contato com esse ferro, com essa contaminação, e ele vai prejudicando sol e chuva, até com que você sinta, dependendo da situação, você passa a mão, você sente um monte de aspereza, parece uma areiazinha, tá? E você olha, às vezes tem até pontos de ferrugem. Você acha que o ferrugem é porque já chegou na chapa, uma pedra, cortou tudo isso, está na chapa e está enferrujando. Mas muitas das vezes é só uma contaminação ferrosa que está ali na superfície. Você precisa tirar. Como você tira essa contaminação ferrosa? Você tira pela clay bar. Você pode tirar pela clay bar, seja ela mouse ou argila, ou você retira também no processo de descontaminação química que nós fizemos com produto ácido. O Iron, que eu te mostrei, ele remove. O correto é você realizar essa aplicação desse produto ácido. Então, contaminação ferrosa é uma contaminação inorgânica. Você deixa ele agindo e ele vai dissolvendo. Então, você repite esse processo até com que ele dissolva completamente. Por quê? Ele entra na ferida que ele deixou, ele descontamina a ferida, ele deixa a sequela apenas, tá? E aí no processo de polimento você corrige isso, tá? Não vai tirar na boina no processo de polimento, porque essa contaminação ferrosa vai para a sua boina, se ela vai para a sua boina, ela acaba tampando os poros da sua boina, se ela for ainda mais de poro aberto, ela vai entrar lá dentro das suas tramas abertas dentro da sua trama. Se for trama fechada, ela tende a ficar na superfície e você fica lá riscando o seu carro inteiro, tá? É horrível. Contaminação ferrosa. Outra coisa muito comum, número 1, overspray. O que é um overspray? Overspray nada mais é do que isso aqui, ó. Isso é um overspray. Viu? Tá vendo que as gotas estão voando? Tá? Então, overspray nada mais é muito comum a gente ter overspray em processo de pintura. O cara tá pintando o portão com aquelas pistolas pulverizadoras. E aí, aonde que é? Aquela gota de tinta, tá? Mas overspray pode ser por tinta, pode ser por qualquer produto, qualquer coisa, desde que ela consiga flutuar no ar, onde a densidade daquele produto é menor ou igual à densidade do ar. Então, se tiver vento e o seu carro estiver nessa correnteza, no caminho onde essa gotícula de tinta, por exemplo, esteja flutuando, ela vai pegar e grudar no seu carro, e vai secar no seu carro. Ela vai ficar na parte de cima do seu carro, colada no verniz, número 1, é uma coisa mais tranquila, e você tem que remover isso, tá? Você pode remover esse cara usando, por exemplo, o Strike da Vonix Retire. Então, na descontaminação, você faz o processo de contaminação química, você retira esse cara aí, tá? Até o Tarp também tira. E você pode retirar também com o uso da clay bar, tá? Não saiu, aí você vem com o polimento mais agressivo, com o corte mais agressivo naquele pontinho, ele vai acabar tirando, tá? Ele vai deixar uma leve manchinha, que é muito fácil ser removido. Piche e cola, tá? Vamos colocar aqui também. Vai anotando.
piche e cola, tá? Piche e cola é fácil ser removido, tá? O tar e o strike também tiram esse cara, então antes de iniciar o polimento, vocês podem ter um carro com adesivo, vão retirar a cola, porque é horrível tentar tirar com a máquina, com a boina de composto e boina a cola, faz uma lambança no seu polimento, tá? É horrível. Você dissolve esse piche, essa cola, seja ela das rodas, seja ela da sua pintura, então tendem a estar mais na região de baixo do carro, tá? Overspray depende, e contaminação ferrosa tende a estar mais presente no capô-teto e tampa do porta-mala, que esse carro tem mais sedãs, tá? E na parte de trás, é onde tem uma hora contato, é onde pode ser que a contaminação ferrosa deposite. Se vier para o sistema de freio, ele também está na parte de baixo, tá? Eu posso também ter o que? Seivas de árvore, tá? Eu coloco seivas de árvore, cocô de passarinho, como número 1 e número 2, vai. Seivas de árvore são aquelas bolinhas que grudam no carro de um tal jeito, tá? Não é overspray, tá? Se você passar a unha assim, ela sai inteira. Só que é extremamente agressivo. E cocô de passarinho também, principalmente cocô de morcego e cocô de urubu, tá? Passarinho vai lá, come a amora e vai lá e defeca no seu carro. Meu, retira, por favor, na hora, tudo que é cocô. Se o verniz, tudo isso que eu estou falando, ele está associado a um verniz que tem uma dureza. Se é um verniz duro, ele aguenta mais tranco. Se é um verniz de coating e o cocô de passarinho cagou no verão, no sol do meio-dia, no trânsito, embaixo de uma árvore, você estava lá no trânsito e cagou aquele giripoca ali, e você não tirou, aquilo vai fazer um regaço no seu verniz. Se o verniz for mole, vamos falar um gel coat, se o verniz ele é duro, esse número 1 e 2 vai variar, tá? Mas ele é extremamente ácido e o sol potencializa isso. Tem casos que seivas de árvore, cocô de passarinho, são irreversíveis. Cuidado, eles passam do número 1 para o número 3 de uma forma muito rápida, tá? Chega até trincar o verniz e ser irreversível, nem lixa, tira. Ele vai trincando até com que ele chega na tinta, continua trincando e vai afundando. Se você não remove, não limpa e não sana esse problema, ele vai trincando de uma forma rápida, tá? E ele acaba caindo tranquilamente, mais até que riscos. Ele tá na banda de lá de agressividade. Então, se você olha no carro alguns cocôs de passarinho que você lavou, você falou, caraca, não saiu, olha isso aqui. Tipo, marcou o verniz, olha bem de perto, tem trinca, lascou. Costuma ser irreversível, tá? Principalmente com verniz macios. O que mais nós podemos ter aqui? Contaminação, seivas de árvore, cocô de passarinho, overspray, riscos superficiais, médio, profundo. Nós podemos ter aqui também, eu classifico com o número 1, os surreals ou teias de aranha. O que são surreals ou teias de aranha, tá? Surreals ou teias de aranha são ocasionados por um processo de lavagem errada, não por produto, mas por agressividade na sua lavagem, seja ela na secagem ou seja ela no processo de esfregação. Quer dizer que você não usou o que deveria, você não usou a microfibra correta, nem a toalha de secagem correta, nem nada correto. E aí você usou aquelas pano de chão branco que vem no farol, e você foi lá e e marcou, tá? Os surreals são aqueles riscos circulares, tá? Bem próximos, tá? Eles não podem ser confundidos como hologramas. Por favor, não confundam. Não confunda com hologramas. Hologramas que também, vamos colocar aqui como número 1, entre número 1 e número 2. Hologramas são causados por agressividade do
da máquina, do operador, do setup, tá? Swirls estão ocasionados por lavagens, é fácil remover. Um polimentozinho comercial costuma resolver isso de uma forma muito tranquila, tá? Então são riscos superficiais e são os maiores riscos. Você olha no carro no sol, você vê muitos swirls. Você acaba vendo poucos riscos em comparado a um swirls. Então swirls é a maior volume de problemas que você pode ter, são swirls ou lavagens erradas, tá? Então, mas é fácil remover isso aí, tá? Hologramas, já comentei, é ocasionado por um setup errado. É agressividade demais no verniz. O verniz não suportou aquela agressividade. Você achou que o verniz ia aguentar, ele foi, por exemplo, usei um setup de um verniz duro e um verniz macio, ele não vai aguentar, você vai deixar sequelas, tá? Então você pode ter dois tipos de hologramas. Aqueles tridimensionais, parecem tentáculos, aquelas faixas brancas que você olha, tridimensional, você bota a cabeça assim, ó, e ela vai andando junto. Isso é ocasionado por excesso de agressividade da boina, composto, rotação e pressão, e a máquina. E tem aqueles hologramas ocasionados pela boina, que ele não deixou esses hologramas tridimensionais, mas deixou algo parecido com swirls, ele deixou a marca da boina. Aí tem que ser corrigido numa próxima etapa. Se você faz one step, um polimento comercial e não se atenta a um setup correto, você pode deixar marcas, tá? Mas costuma também ser muito fácil remover polimento comercial. O nosso polimento comercial, ele tem que tirar swirls e hologramas, sejam causados por aqueles tentáculos ou seja por marcas de boina, tá? Eu coloco entre número 1 e número 2 também. O que mais nós podemos ter aqui? Manchas. Aí eu coloco manchas como número 2. O que são manchas? Renato, eu lavei meu carro com omo ou detergente no sol. Isso gera uma mancha. Lavei com Solupan, limpa baú, sei lá, eu peguei o produto e coloquei uma concentração errada, extremamente forte. Ou eu lavei no sol e deixei secar um produto meu. Ou sei lá, manchas são... Manchas eu coloco como número 2, porque ela é extremamente agressiva. Muitas das vezes mancha, ainda mais no sol, o sol potencializa essa acidez, tá? E você acaba que marcando o carro de um tal jeito, de um tal modo, e que às vezes é difícil remover. A maioria das vezes você consegue remover. Se é o número 2, é uma agressividade maior, é um polimento mais agressivo para você corrigir, tá? Mas tem certas situações em que eu não consegui tirar. Foi tão forte o negócio que meio que foi irreversível. Deu um pequeno regaço no carro. Então cuidado com lavagens, com o uso de produto e concentração errado, Solupan, essas coisas, detergente omo. Ele entra na agressividade número 2, tá? Significa que o que eu falei por enquanto na agressividade 1, um polimento comercial tira, é muito fácil. A agressividade 2, um polimento comercial tira quase tudo, tá? Então o polimento comercial ele tira tudo da 1 e um pouco da 2. E o polimento técnico ele tira tudo da 1, tudo da 2 e ele tira bastante coisa da 3. Ele deixa uma outra sequela no 3, tá? O que mais nós podemos ter aqui? Podemos ter aqui também o que? No número 2? Water spot ou marcas d'água, o famoso chuva ácida conhecido popularmente, tá? Marcas d'água podem, enfim, você vê bastante em vidro, porque o vidro é muito poroso, a superfície é muito porosa, então os minérios entram muito fácil no vidro, principalmente teto solar e vidro traseiro. No vidro da frente nem tanto, porque tem um limpador, né? Então só nas regiões onde o limpador não pega, que forma marcas d'água, porque se chover ou molhou, você tende a tirar, ao menos que ele esteja estacionado, tá? Então marcas d'água pode pegar também partes cromadas, pintura, farol, plástico, o negócio pega como um todo. Onde tem água vai ter marcas d'água, tá? Então marcas d'água eu coloco como número 2, porque se você não corrige rápido, se você, como se fosse um cocô de passarinho, só com menos agressivo, se você não age rápido, ele marca seu carro como um todo e para remover ele é chato.
Você precisa fazer um polimento dependendo técnico, tá? Se for rápido, for simples, polimento comercial, senão ele vai também vai tendendo a ir ao número 3, tá? Que mais nós podemos ter aqui? Eu não vejo muito mais coisas que nós podemos ter aqui no carro de problemas no verniz. Eu vou deixar, eu deixei nos downloads, dê uma olhada, mas eu acho que eu cerquei quase tudo, se não tudo, tá? De problemas que nós podemos ter aqui no nosso verniz. E o que nós vamos fazer então? Uma vez que nós entendemos esse monte de contaminações orgânicas e inorgânicas, e agora que vocês vão entender o porquê que a minha descontaminação química é importante aqui. Nós mapeamos tudo isso aqui, certo? Na aula de hoje. Tá. Imaginem que eu simplesmente lavo um carro e não vai sair isso aqui. E já coloco a boina e vou polir. O que vai acontecer? Todas essas contaminações que estão presentes na pintura como um todo vão sair no polimento, mas elas vão sair e vão tudo para a sua boina. Então, se eu não descontamino o carro, seja ele químico ou mecânico, essas contaminações vão para a sua boina, vão misturar nos compostos, tá? E vão contaminar, tampar os poros da sua boina. A gente vai estudar um pouco melhor, mas vai dar um problema gigantesco para vocês. Vocês vão acabar até arriscando o carro mais do que deveriam, tá? Quando eu faço uma descontaminação química deste cara, tudo, lembra, quando descontaminação química é quando o produto age ao meu favor, tá bom? Tudo isso aqui, tá? Seja do número 1, número 2 e o que está dentro do número 3 ou dentro dos riscos, essas contaminações orgânicas e inorgânicas, elas são pulverizadas, são dissolvidas. E o que acontece? Fica apenas as sequelas que elas deixaram no meu verniz. Aí sim eu venho com um polimento e corrijo tais sequelas, uma vez que nada disso está presente no meu verniz, tá? Se eu vier com uma descontaminação apenas mecânica, lavar e vier com uma clay bar, eu vou tirar tais contaminações, vou tirar grande parte, mas concorda comigo que uma parte dela não vai conseguir sair, seja ela as contaminações que estão dentro dos riscos, ou seja ela as contaminações que já afundaram no meu verniz, da superfície para baixo. Não estou falando do tamanho, da profundidade dessa agressividade, mas a minha clay bar é superficial, ela não consegue entrar dentro do meu verniz, ou dentro desses micro riscos para eu conseguir descontaminar. E aí o que acontece? Essa contaminação vai ficar, e quando você vier a polir o carro, essa contaminação vai para a boina, tá? Então, o melhor modo de vocês entenderem agora, acho que o melhor modo não, a melhor descontaminação é a química. Agora vocês entenderam por que eu passei aquela aula e conseguiram entender a importância dessa descontaminação e entenderam que ela é uma preparação para o meu polimento. E essa descontaminação é a mais eficiente de todas, é a que mais descontamina, a que mais dá profundidade de descontaminação, é a que consequentemente é a que mais chama no brilho, é a que mais dá brilho, porque eu eliminei 100% das minhas contaminações, sejam elas orgânicas ou inorgânicas presentes em cima do meu verniz, mais que uma clay bar. Ainda que uma clay bar ainda pode gerar sequelas, se você não souber, dependendo da agressividade, ela pode riscar, tá? Ela pode piorar um pouco esse nosso padrãozinho aqui, ou esse nosso exemplo, tá? Deu para entender agora? Deu para linkar o módulo anterior com essa aula e a importância dessa descontaminação, de uma lavagem correta, uma descontaminação química, se necessário mecânica, uma secagem de uma forma correta, para não danificar a minha superfície do meu verniz. Vocês concordam comigo que eu vou atingir o brilho máximo do meu verniz, que o verniz me permite,
realizando polimento no melhor custo-benefício, adequando que tipo de polimento com o melhor setup vai ser um polimento muito mais rápido, um polimento muito menos custoso para você operacionalmente, muito menos custoso para você desgaste mental e físico, muito menos custoso a nível de depreciação de máquinas. Então você consequentemente vai conseguir acelerar o seu processo, a sua entrega do carro para o cliente, vai ficar um resultado muito melhor para vocês. Tá? Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esqueça de me chamar, não esqueça de me acessar no Instagram, me acessar no WhatsApp, aonde seja, aonde for. E não esqueça de classificar essa aula aqui, tá? Fechou? Então, muito obrigado pela aula de hoje. Até a próxima aula e tchau!